Olá amigos, sejam bem-vindos ao meu novo canal, sejam muito bem-vindos a meu novo canal. Tô falando em espanhol, dando boas-vindas em espanhol porque eu tenho um público hispano que me segue. Eu acredito que esse vídeo vai chegar até eles. Eu prometo que tentarei fazer um novo vídeo todo em espanhol, hablando em espanhol, para que vocês possam compreender o que hablo. Eu vou tentar mais adiante fazer um vídeo todo em espanhol, para que eles também possam entender a mensagem que eu quero levar. E enfim, já peço que vocês se inscrevam no canal, sigam aí meu Instagram, e que se gostarem do conteúdo do vídeo, deixem o seu like. Vou logo abreviando que hoje o meu objetivo desse vídeo, né, eu queria abrir já aqui falando isso, que o objetivo desse vídeo não é criticar, não é apoiar nenhum lado e nem outro, é apenas trazer o meu ponto de vista como ex-homoafetivo e hoje cristão e proporcionar um diálogo um diálogo dentro da comunidade cristã a respeito da homoafetividade, que eu acredito, ao meu ver, é um tema pouco falado, um tema pouco tocado. Não sei se... Eu acredito que talvez por falta de conhecimento, eu acho que os cristãos conhecem muito pouco da homoafetividade. Eu dou até um puxão de orelha que eu acho que eles deveriam pesquisar mais, eles deveriam estudar mais o homoafetivo e tentar entender, né, o que ele pensa, o que ele acredita, como ele se sente, antes de criticá-los. Porque quando a igreja, quando a religião fala do homoafetivo, geralmente é para criticá-lo ou apontá-lo e dizer que ele está em pecado. Enfim, esse é o meu puxão de orelha para nós cristãos. Eu vou contar um pouco da minha história, da minha trajetória. Eu fui homoafetivo por um período, acredito eu que de 5 anos, mais ou menos. Eu acho que foi dos 17 aos 23 anos. E assim, vivi, né, esses dois lados. Hoje sou cristão. Eu vivi esses dois lados e eu queria explanar um pouco aqui para tentar explicar um pouco como que funciona, como que acontece isso com as pessoas, né? Por determinados fatores na minha vida, acredito eu, né, que alguns fatores tenham me influenciado a seguir a homossexualidade por um determinado tempo. E, enfim, eu vivi nessa condição, mas fui alcançado pelo amor de Cristo. Eu vivia uma vida que eu fazia questão de mostrar para as pessoas que eu era feliz. Eu tentava carregar uma imagem de uma pessoa feliz, uma pessoa bem resolvida, uma pessoa que não ligava, que não se importava pro que os outros diziam, quando na realidade eu me importava. Eu dizia que aquilo não me afetava, mas aquilo me feria. E eu tentava carregar essa imagem de pessoa bem resolvida, de pessoa feliz. Enfim, eu não venho de uma família cristã, então eu não tive um contato assim com a palavra de Deus. E o que eu sabia de Deus era o que as pessoas me falavam, né, o que as pessoas me diziam, o que eu ouvia dizer de Deus. E eu tive a oportunidade de, através da Novo Tempo, né, tive a oportunidade de conhecer a palavra de Deus por mim mesmo, por vontade própria. É outro puxão de orelha que eu faço. Eu acho que os cristãos às vezes negligenciam muito essa classe homoafetiva, transexual, bissexual. Eu acho que eles são muito negligenciados por nós e muitas vezes são colocados à margem da sociedade. A gente vê eles ali, mas é como se a gente tapasse os olhos e não quisesse interagir com esse público, né? Não quisesse entendê-los, não quisesse saber o que eles sentem, né? Não se importasse com o que eles sentem. Mas quando é para criticar, a gente não abre mão, né, de lançar pedras,
de lançar críticas que não são construtivas, palavras ofensivas, coisas horríveis que a gente pode vivenciar aí no dia de hoje. Relatos de cristãos falando coisas horríveis para pessoas que se encontram nessa comunidade, na comunidade LGBT. E assim, eu acredito que se nós cristãos parássemos para estudar mais sobre esse tema, para entender como essas pessoas se sentem, para entender como elas chegaram a essa condição, porque elas não... eu tenho isso por concepção própria de que a pessoa não nasce homoafetiva. Existem estudos científicos, estudos psicológicos que tentaram provar isso, que a pessoa nascia nessa condição, que a pessoa nascia desse jeito, mas até hoje não encontraram resultados concretos. Então não temos aí o apoio da ciência e nem o apoio da psicologia dizendo que essas pessoas nasceram assim, que não tem como mudá-las, né? E que não tem como transformá-las, né? E com isso a gente não entende o que é, o cristão não entende o que é, mas critica, né? Julga um livro pela capa, bem dizendo assim, seria julgar o livro pela capa. A gente julga a pessoa pela sua aparência física, pelo que ela aparenta ser e não pelo que ela é realmente. A gente não busca entender, muitas vezes os cristãos não buscam entender o que a pessoa sente, o que ela pensa, o que ela acredita. E enfim, isso é muito importante. Antes de criticar, é muito importante a gente entender, né? Antes de falar mal de algo, devemos entender, devemos conhecer o que estamos falando mal, para que assim a gente possa ter algum argumento para falar. Porque se você não conhece, você não tem argumento para falar, você não tem o porquê criticar e nem o porquê defender. Pois afinal você não conhece o que você está falando, você não sabe o que é. E enfim, eu como ex-homoafetivo e hoje cristão, tenho esse respaldo para falar, eu me sinto capacitado para falar isso, porque eu vivi os dois lados, eu sei como é ser negligenciado, eu sei como é ser excluído, eu sei como é ser apontado, porque eu fui apontado, fui negligenciado, fui excluído. Eu sei muito bem como que isso funciona, eu sei como eles se sentem, como as pessoas homoafetivas, transexuais, bissexuais, eu sei como eles se sentem, porque eu me senti mal, eu me senti julgado, eu me senti apontado, eu me senti excluído. E com isso, quando eu conheci a palavra de Cristo, né, eu não tive nenhuma ajuda. Eu costumo dizer que eu fui discipulado por Cristo, porque eu não recebi nenhum convite para fazer estudo bíblico e ninguém se dispôs a chegar até mim, nenhum cristão se dispôs a chegar até mim e a tentar me incluir, né, na comunidade cristã. E enfim, por ter cansado daquela vida, né, eu carregava uma imagem de pessoa feliz, uma máscara, literalmente. Eu passava uma maquiagem, verdadeiramente, literalmente uma maquiagem. Muitos dias, muitas vezes, eu acordava de manhã para ir para o trabalho, para ir na rua resolver as coisas, para resolver as coisas do dia a dia. E eu me sentia tão infeliz, eu me sentia tão excluído, eu me sentia tão vazio, né, tão faltoso, que para mim me sentir feliz, eu tinha que me maquiar realmente para que eu conseguisse sair, para que eu conseguisse encarar a sociedade, para que eu mostrasse uma imagem de uma pessoa feliz, mas que por trás daquela máscara toda, daquela pose toda que eu carregava, tinha apenas um garoto cheio de angústia, cheio de aflições, cheio de feridas, machucado, confuso, que não sabia sua identidade, não sabia quem era. E enfim, eu cansei de carregar isso, eu cansei de procurar felicidade nas coisas do mundo, porque eu acredito que eu vivi tudo que basicamente me propusera a viver enquanto homoafetivo, enquanto
enquanto eu não conhecia a verdadeira palavra de Cristo. E nada daquilo que eu vivi me trouxe uma felicidade plena, nada daquilo que eu vivi me preencheu, né? Ao contrário, aquilo apenas me machucava a cada dia. E eu desgastava a minha energia para mim ser feliz no mundo. Eu gastava muito da minha energia, da minha força física, do meu corpo, da minha mente, do meu psicológico. Aquela felicidade exigia muito de mim. A felicidade do mundo, ela exige muito de nós, né? Ela exige o nosso corpo, ela exige a nossa mente, ela exige o nosso psicológico. E aquilo foi me sobrecarregando a ponto de que eu não queria mais viver aquilo. Eu queria uma felicidade plena, eu queria conhecer a verdade, eu queria me entender, eu queria achar a minha identidade, né? Eu queria saber quem eu era. E a ideologia de gênero, as diversas ideologias que amparam, né, a comunidade LGBT, elas não conseguiram me trazer todas essas respostas. Eu sou uma pessoa muito curiosa, eu sempre estudei muito sobre o tema, sobre LGBT, enfim, estudei muito sobre o tema e eu não conseguia encontrar respostas, né? E eu me sentia faltoso, eu me sentia falho, eu me sentia vazio e eu queria algo que me preenchesse. Foi quando eu conheci a Novo Tempo através da rádio. Eu gosto muito de música, né? E eu gosto muito de analisar a letra das músicas. Para mim, para uma música ser boa, né, eu tenho que analisar todo o contexto, ela tem que me acrescentar algo, ela tem que me trazer algo que me faça bem, né? E um dia eu tive a oportunidade de ouvir uma música, uma canção gospel, na Rádio Novo Tempo. Eu cheguei em casa, minha mãe estava ouvindo rádio e era a Novo Tempo. E eu achei muito linda aquela canção, era a canção da Ana Beatriz, Ver Você, que falava de Cristo. E eu fiquei encantado com aquilo, cativado, e passei a acompanhar, né, as programações da rádio. Depois eu fui acompanhar a TV e conheci as plataformas digitais também. E aquela canção me cativou, aquela mensagem que a Novo Tempo traz. Para quem não sabe, eu sou adventista do sétimo dia. E então eu conheci, né, a programação da Novo Tempo e através da TV, das plataformas digitais, fui fazendo estudos online, fui acompanhando a programação. E assim, isso foi um divisor de águas na minha vida, né? Como eu disse, eu estava cansado daquela vida que eu vivia, daquela vida, eu falo que eu vivia uma vida de lixo, né? Sinceramente, eu vivia no lixo, porque tudo que eu vivia era um lixo, não tinha utilidade de nada, né? Comparado com a vida que Cristo nos proporciona. E ao conhecer a palavra de Deus, eu fui me transformando, e cerca de 9 meses após ter o primeiro contato com a programação da Novo Tempo através da rádio, eu já me sentia diferente, eu já me sentia mais preenchido, já me sentia feliz. E eu já comecei a guardar, né, o sábado. Nós adventistas guardamos o sábado como dia de guarda. Eu comecei a guardar os sábados, eu comecei a me moldar conforme a palavra de Deus me mostrava ali, né? E com isso veio um desejo, né? O desejo dentro de mim crescer mais e mais, de seguir a palavra de Cristo. Mas eu tinha receio, né, de procurar uma igreja, eu tinha receio de procurar alguém para pedir ajuda, porque, né, de falar que eu queria seguir a igreja, que eu queria conhecer, porque até então eu me sentia muito excluído, eu me sentia, né, muito afastado, né, do povo cristão em si. E eu tinha muita dificuldade, né? Até então eu já comecei a guardar alguns mandamentos, guardar o sábado principalmente, mas eu ainda tinha em minha mente que eu tinha nascido naquela condição, que não era possível mudar. Eu lembro que eu orava muito, eu orava e falava com Deus. Eu dizia assim: Senhor, olha a condição em que eu estou e o Senhor me chama. Eu sentia, desde quando eu comecei a estudar a Bíblia, eu senti o desejo eu me apaixonei tanto por Cristo, pela palavra, que eu senti o desejo de falar de Cristo para as outras pessoas. E aí
com isso eu orava e falava assim, Deus, eu tenho tanta vontade de seguir na vida cristã, de seguir uma vida cristã literalmente verdadeira, de seguir com todas as minhas forças, com o meu corpo, com a minha mente, com todos os aspectos da minha vida, mas olha a condição em que eu me encontro, né? As pessoas falam que eu não sou digno, né, de seguir uma vida cristã, que eu estou perdido, que eu estou em pecado, e eu não consigo, meu Pai, eu não vejo que seja possível me transformar nessa pessoa que eu deveria ser, né? Eu não acreditava ser possível a transformação. E eu falava assim, Deus, mas o Senhor me quer assim mesmo. E Ele me chamava, e aquele chamado era tão grande dentro de mim, e que eu me sentia cada dia mais cativado, cada dia mais eu queria saber mais da palavra de Deus, cada dia eu queria conhecer mais a verdade, e cada dia eu queria falar mais de Deus para as pessoas, e falar da transformação que estava ocorrendo na minha vida. E com isso eu fui mudando ao ponto de decidir me batizar. E de dentro de mim veio a coragem, veio a força para renunciar a todos aqueles desejos, para renunciar a todas aquelas paixões mundanas do mundo. E eu renunciei tudo aquilo que eu vivia até então para seguir uma vida com Cristo. Foi o ponto em que eu me batizei. Eu me batizei, foi muito lindo. E eu agradeço muito a Deus por tudo que Ele fez em minha vida, por ter me mostrado a verdade, né? Porque na palavra de Cristo diz que conhecereis a verdade e ela vos libertará. Mas eu ressalto muito dessa dificuldade que eu tive em conhecer a palavra de Cristo, né? Por causa dessa falta de interação que eu vejo que os cristãos têm um pouco com essa comunidade, com o homoafetivo, com o bissexual, com o transexual. Eu acho que é muito pouco falado, parece que o cristão tem um pouco de receio de abordar esse assunto, de chegar até essa pessoa. Não sei as causas disso, mas eu acho que por uma falta de conhecimento eles acabam não chegando perto, não se interagindo, e com isso não conseguem agregar essas pessoas ao nosso meio, não conseguem transmitir o amor que Cristo tem por cada um de nós, né? Que essas pessoas não imaginam o quanto elas são amadas por Deus, assim como elas são, independente da condição em que elas se encontram, elas são muito amadas. O amor de Deus é muito imenso para com todos nós. E eu me sentia muito excluído, né, do meio cristão por causa disso, por não receber, né, nenhuma ajuda, por não receber nenhum convite, né, não receber nenhum apoio de uma pessoa cristã, de nenhuma denominação, né. E assim, eu agradeço muito a igreja em que eu me batizei, agradeço ao pastor Jean Anderson, agradeço ao Edilson também, que faz parte da igreja em que eu me batizei lá em Vila Valério, no Espírito Santo, né? Eu moro no Espírito Santo. E eu agradeço muito a eles me receberam com muito amor, com muito carinho, eu fui muito bem recebido. Agradeço também a minha igreja, na qual eu frequento hoje, do grupo Compartilhando Fé também. Eu agradeço muito a todos que me receberam com muito carinho, com muito amor, que me mostraram realmente o amor de Deus, assim. Eu senti neles o amor de Deus, né, em todas as pessoas que me receberam. E eu agradeço muito. Mas, infelizmente, nem todos são assim, nem todas as denominações pensam assim, nem todos os cristãos pensam assim. Pode ser que dentro da própria igreja adventista existam pessoas que não pensem assim, que criticam muito essas pessoas da comunidade LGBT, que não acreditam nelas, não enxergam nelas um potencial, né, de fé, né? E eu vejo muito isso, não dentro da minha igreja, ao contrário, eu sou muito bem aceito, eu fui muito bem recebido, mas eu vejo de fora de algumas outras denominações, pessoas que me olham como se eu não fosse digno, como se a minha aparência física talvez não tenha mudado muito, né? A minha aparência física não mudou muito,
Eu talvez carrego alguns trejeitos, carrego alguns costumes daquela vida antiga que eu vivia, mas o meu interior ele foi totalmente transformado e eu continuo em constante processo de evolução, né? Cada dia que eu conheço mais a palavra, cada dia mais eu me transformo, e muitas pessoas eu vejo que me olham assim, elas não dizem mais, o olhar por si só diz, né? Que parece que elas não acreditam na transformação que Cristo pode fazer na vida, né? Que Cristo pode fazer na vida de qualquer um, assim como fez em minha vida. E eu só tenho a lamentar e a dizer para essas pessoas que elas não estão duvidando de mim, da minha capacidade de mudar, da minha capacidade de ter fé em Cristo. Elas estão duvidando do próprio Deus, né? Elas estão dizendo que Deus não é capaz de transformar um filho, né? Não é capaz de transformar uma ovelha perdida. E é essa a mensagem que eu queria trazer para vocês. Eu não vou me estender mais muito aqui, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. E eu queria falar uma mensagem aqui para vocês, ler aqui, né, para esses cristãos que não acreditam no potencial, que não acreditam que uma pessoa homoafetiva pode ser transformada pela graça de Cristo, né? Eu queria ler essa passagem em João, capítulo 1, versículo 12, que diz assim: Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem em seu nome. Ou seja, não importa se a pessoa, por mais que ela esteja, né, que ela seja cristã, e talvez ela ainda não tenha conseguido mudar todos os aspectos da sua vida em si, mas ela foi transformada interiormente. A verdadeira mudança começa em nosso interior e depois ela se reflete em nosso exterior, né? E é assim que acontece com a gente. A verdadeira transformação ela começa por fora. Só que parece que muitos cristãos estão... a verdadeira transformação começa por dentro, né? Desculpe, eu errei no contexto. A verdadeira transformação começa de dentro para fora. Mas parece que muitos cristãos não acreditam nisso. Eles acreditam que a transformação começa de fora para dentro. E essa transformação que começa de fora para dentro, ela não é uma transformação concreta e verdadeira, né? Muitas vezes, talvez a pessoa transforma o seu estereótipo, entra dentro da igreja, mas, né, se diz crente de uma fé, né, se diz participante de uma fé, mas não consegue se manter ali porque o seu interior não foi mudado. Então eu acredito que a gente deve olhar muito mais o interior do que o exterior das pessoas, né? E que a gente deve acolher essas pessoas com mais amor, com mais carinho, com mais empatia, buscar entender mais, né, o lado do outro, buscar entender o próximo. E para isso eu criei esse canal com esse intuito de dialogar com cristãos, dialogar com homoafetivos. E desde já eu digo que eu não quero criticar ninguém, eu não quero ofender ninguém, eu quero apenas gerar um diálogo, né, falando do meu ponto de vista enquanto ex-homoafetivo e agora cristão. E a mensagem que eu tenho de hoje é essa, e em breve terá mais vídeos, né? Eu tenho esse propósito de elaborar mais vídeos falando sobre homoafetividade, para que os cristãos possam entender, possam se esclarecer. Se alguém tiver alguma dúvida, também pode entrar em contato comigo aí pelo direct no Instagram, ou pode deixar seu comentário aí, que eu estou aqui disposto a responder a qualquer cristão, a qualquer LGBT que queira falar alguma coisa, que queira dar alguma opinião. E eu estou aberto para opiniões, para receber, né, os comentários de vocês. E é isso, fiquem com Deus. E eu queria dizer para você que se você se encontra aí na homoafetividade, nos perdoe. Eu quero te pedir perdão em nome de todos os cristãos se muitas vezes, ao invés de amá-lo, tenhamos te jogado pedra, tenhamos te excluído. Eu peço perdão de coração e quero que vocês saibam que vocês são muito amados por todos nós, que existe um Deus que ama vocês acima de tudo. Independente da condição em que você se encontra, independente do que você tenha feito, Deus te ama e Ele te quer ao lado dele. Ele anseia
que você esteja na casa dele, que você esteja junto com ele. E ele está disposto a te buscar, ele está disposto a te resgatar de onde quer que você esteja. E ele te ama muito imensamente. O amor de Cristo, ele não é possível se medir de tão grandioso, é um amor muito, muito grande. E que você saiba disso, que você é muito amado, que se as pessoas te criticam, se as pessoas te excluem, o que importa é que existe um Deus que te ama, que está acima de tudo. O amor de Deus está acima de qualquer outra aceitação, de qualquer outro amor desse mundo, né? O amor de Deus é o que nos leva além. E é isso. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Tchau.